8h06 agora. Olha essa história aqui. Um balão caiu hoje no pátio do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nas imagens a gente consegue ver o balão com estampas de personagens do SBT caindo. Parte dele, conhecida ali como bandeira, aquela parte que fica pendurada embaixo do balão, ficou sobre um avião da Gol. O restante foi controlado por operadores ali da pista. E bem perto do local, você pode ver aqui embaixo da tela também, havia um caminhão de abastecimento de aeronaves. Segundo a concessionária, aí você vê melhor na imagem, segundo a concessionária que administra o aeroporto, a operação no local foi paralisada e as equipes retiraram o objeto. Ainda de acordo com a concessionária, o balão não interferiu ou gerou riscos às operações. A gente lembra que, por mais que no Brasil a soltura de balões seja crime, ainda é frequente esse tipo de prática. Os números são impressionantes. Em 2020, a concessionária do aeroporto de Guarulhos contabilizou mais de 33 ocorrências com balões. Em 2021, foram 44 registros. O SBT disse que o balão não tem qualquer relação com a empresa, que a emissora não apoia a soltura de balões e espera que as autoridades apurem a responsabilidade do fato. A Gol informou que as equipes atuaram com agilidade para a retirada do balão, garantindo a segurança dos passageiros e de todos os envolvidos ali na operação. A empresa afirmou ainda que a aeronave não sofreu danos e foi liberada para seguir com o voo programado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Lito Souza, especialista em segurança aérea. Lito, boa noite para você. Foi um susto, mas não foi um susto isolado, né? A gente viu a quantidade de casos aí já registrados no ano passado, no ano retrasado. Foi um balão que caiu no maior aeroporto do país. Além dos riscos para pousos e decolagens, tem ainda o risco na hora do abastecimento das aeronaves, né? Correto. Boa noite, Glória. Boa noite, Cássius. Pois é um problema que vem se repetindo, assim, parece que não tem solução, é um crime, então a polícia tem que ficar em cima mesmo desse pessoal, mas a gente vê esse acontecimento se repetindo anualmente sem que tenha uma solução. Apesar da Gru Airport ter dito que não houve risco para a operação, a gente está sujeito a 3 tipos de risco quando ocorre a soltura de um balão próximo ao aeroporto. A gente tem o risco para um voo em si, o risco no solo, que é esse caso aí que a gente está vendo, e eu já vou falar um pouco sobre o abastecimento da aeronave, e também o prejuízo financeiro gigantesco, porque você suspender as operações de um aeroporto internacional, que é o maior da América Latina, por alguns minutos, isso já gera um efeito em cascata que vai atrasar voos por todo o país e gerar custos para a empresa aérea e também para o aeroporto. Em relação ao abastecimento, o que acontece? A asa do avião, quando ele está sendo abastecido, esse caminhão que aparece aí na imagem, por exemplo, ele não está abastecendo ninguém agora. E ele é apenas uma bomba, ele não tem combustível dentro dele. Então não existe um risco imediato. Mas se um avião estivesse sendo abastecido, quando o combustível é bombado para dentro da asa do avião, existem vapores de combustível que saem pelas pontas das asas, que é para permitir que o combustível entre. E esse vapor que sai, ele contém combustível, que é altamente inflamável. Então, normalmente esses balões, eles possuem ali próximo à parte inferior deles uma chama que é para mantê-los voando. Então, imagina, a gente tem vapor de combustível junto com chama, o risco que isso não pode gerar para um aeroporto. E Lito, quando a gente fala em voo de balão, passeio de balão, sempre vem aquela imagem da cidade de Boituva, no interior do estado. Eu gostaria de saber se tem alguma explicação para esses voos acontecerem muito próximo ao aeroporto. Teria alguma explicação, questão de paisagem, de trajeto? Por que estão escolhendo essa área do aeroporto, uma área ainda que tem, podemos dizer, um tráfego aéreo muito intenso? Eu não sei a resposta para essa pergunta. Eu só posso pensar em falta total de bom senso e de não conhecer a segurança em volta de um aeroporto. Porque a área em volta de um aeroporto, de pelo menos 10 quilômetros, ela é uma área de segurança. Então, você soltar balões próximo à área de aeroporto, você está infringindo esse regulamento que tem essa área de segurança em volta do aeroporto. Então, eu imagino que é só falta de senso completo.
E uma falta também do poder público ficar em cima dessas pessoas que soltam balões, porque é um risco para a operação aérea. Quando os aviões estão próximos aos aeroportos, eles estão mais baixos, eles estão se aproximando ou para pouso ou para decolagem. Se ocorre uma colisão com um balão desse tamanho, ele é quase metade do tamanho do avião. Um balão desse sendo ingerido por um motor do avião, ele vai causar uma pane completa naquele motor, vai gerar um pouso de emergência que a aeronave vai ter que retornar ao aeroporto, e isso é óbvio que aumenta os riscos para todo mundo. E o custo operacional... Oi, desculpa. Não, pode terminar, por favor. E o custo operacional para uma empresa aérea, no caso de perder um motor por colisão com balão, é da ordem de entre 6 a 10 milhões de dólares por causa de um balão. É um absurdo. É isso, Lito. Eu só queria acrescentar ali que eu me lembro do ano passado de haver um grande incêndio ali perto do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, provavelmente pela soltura de balões, era suspeita, houve também no ano passado um avião que arremeteu por causa também de um balão ali perto da pista do aeroporto de Guarulhos. Muito grave. Sim, bem lembrado. Muito grave, né? Muito grave, e a gente espera que algo seja feito o mais rapidamente possível para que a gente não tenha um real problema, um problema ainda mais sério com a soltura de balões por ali. Muito obrigada, Lito Souza, especialista em segurança aérea. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.